Irmãos, nós estamos pensando mais na edificação da igreja, como é o caso do pastor Elisvaldo, amigo nosso, né? Ele está lá esse mês de agosto como o mês dos jovens batistas. Então ele está pensando exatamente na edificação da vida desses irmãos que precisam de serem edificados. Então a mensagem que todos os pastores que passaram por lá esse mês, e ainda vai ter um outro domingo que alguém vai estar indo depois de mim, pensando na edificação da igreja do Senhor Jesus. Então, pensando lá e pensando aqui, a ideia é a mesma, nós precisamos de sermos edificados, né? Então, eu vou estar trazendo essa mensagem em 2 Timóteo, capítulo 3, e nós vamos estar começando a leitura no verso 10. 2 Timóteo, capítulo 3, e a leitura vai começar no verso 10 até o verso 17. Se tem alguns avisos que não foram dados e que não passaram, depois você procura o departamento e informa direitinho, viu? Porque às vezes é tanta coisa que nós avisamos que às vezes cria dificuldade, né, para os irmãos assimilarem. O verso 10 diz assim, 2 Timóteo 3: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições tais quais me aconteceram na Antioquia, em Icônio, em Lista, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem tendes aprendido, e que, desde a tua meninice, sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Nosso Deus e Pai, obrigado por tudo que já aconteceu nesta manhã. Continue nos abençoando. Dá a nós a oportunidade de continuar ouvindo da Tua palavra, para que maior bênção vai acontecendo nos nossos corações, e é dessa forma, Deus, que nós precisamos nos preparar para Te servir melhor. Abençoe a Tua palavra, como ela tem sido bendita aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós vamos, primeira coisa, pensar que o texto de Paulo, ele está escrevendo a um jovem pastor, ele chama de filho na fé, mas é alguém que não tinha tantas experiências. E o que eu quero nesta manhã estar falando é justamente isso, né? Revigorados pelo poder da palavra de Deus. Revigorado pelo o poder da palavra de Deus. Esse é o tema que a Igreja Batista Esperança está trabalhando esse mês. Revigorado pelo poder da palavra de Deus. A primeira ideia que nós precisamos de ir entendendo, que é uma bênção também para todos nós, é a seguinte, né? Nós entendemos de duas formas como ocorre a situação humana nesses aspectos. A primeira forma é que nós cansamos com os anos de vida.
E esse processo é normal. Alguns irmãos, algumas irmãs chegam a uma certa altura da vida com mais saúde, com mais vigor. A nossa irmã ali é um exemplo, né? É uma Zerina. Ela chegou a uma idade, está numa idade com mais vigor do que eu. Mas isso não causa ciúme, não, viu? É para dizer que Deus dê graça diferente para cada um de nós. E nessa situação nós sentimos que Deus continua trabalhando nas nossas vidas, né? Eu quero citar uma situação, a princípio ainda na nossa introdução. A Bíblia diz que um profeta por nome de Elias, 1 Reis capítulo 19, a Bíblia diz que Elias, nos embates da vida, muitas tarefas, contra Acabe e Jezabel, sua esposa, ambos na liderança de Israel na época, né? Elias cansa. E ele chega a um ponto de pedir a Deus a morte. Ele disse, eu não sou melhor do que os meus pais. Morreram. E eu quero também morrer. É uma estafa. E o texto diz que ele cansa e deita. É normal, né? E aí o anjo do Senhor aparece e diz assim, Elias, levanta, come e bebe e anda. Ele vai dizer assim, com essa força do que você vai estar comendo, você vai andar 40 dias e 40 noites. Porque ele tinha uma missão. Então, às vezes é assim, né? O nosso trabalhar, a nossa velhice, as muitas tarefas, nós cansamos. Revigorar é um termo que se usa muitas vezes para nós voltar à originalidade. Alguém cansou, descansou, né? Nós temos uma outra situação interessante que é em Isaías 40, 21, 22, 28 a 31. O profeta vai dizer que os jovens cansam e caem. Aqui nós temos alguém com mais tarefas, idoso, cansando. Mas em Isaías diz que os jovens cansam e caem, né? E na linguagem bíblica lá diz o seguinte, né? Que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como águia e correrão sem se cansar e caminharão e não fatigarão. Ele está exatamente dizendo que a diferença dos moços, né, é que quando cansa, porque é normal, tem que confiar no Senhor. Então tem um envelhecer normal e um cansaço normal por causa da luta do dia a dia. E tem situações que às vezes é precoce. Alguém cansa em situações de muito estresse. Depois a gente vai falar disso depois, né? O que aconteceu com as duas situações, né? Então, primeiro, amados, nós estamos pensando que nós estamos em uma época muito parecida com a época de Paulo e de Timóteo. Essa época, nós estamos chamando a época, né, hepática. É quando nós cansamos sem fazer muita coisa. Não é assim? Eu estou cansado, né? Às vezes nós estamos nas nossas lidas do dia a dia, né? Está alguém dizendo assim, eu estou com dor na coluna, eu estou com dor nas pernas, eu estou com dor na cabeça, eu estou estressado, né? É para dizer, irmãos, que nesse mundo nós temos lutas, mas tem muitas lutas que elas vêm nas ocasiões certas. Quando eu estou chamando de apática, né, apática, é para dizer que nós temos uma situação que, às vezes, nós não colocamos muitos sentimentos em certas coisas
e elas andam da forma natural. Ou seja, eu não estou muito preocupado com o que dói no meu irmão. Eu não estou muito preocupado com a vida do meu irmão, se está ou não empregado e se o que ele ganha dá ou não para sobreviver. Eu não estou muito preocupado com muita coisa, não. Eu estou muito preocupado com aquilo que me cerca, aquilo que me dá prazer. Isso que eu estou chamando de apático. Ou seja, a igreja, ela se acomoda em muitas situações. Então, não faz sentido, diante dessas verdades, não faz sentido de nós pedir a Deus para nos revigorar. Não é isso? Não faz sentido. Porque a ideia de revigorar é Deus nos dando nova expectativa, nova condição de nós voltar o que nós éramos antes em fervor, em vida cristã, para fazer a grande diferença. Paulo está aqui, agora vamos para o texto, né? Aí foi a introdução. Para nós entender o texto, nós vamos fazer 5 construções para nós entendermos o texto, né? A primeira construção, Paulo conhecia muito bem a Timóteo. Ele sabia quem era Timóteo. Ele sabia que Timóteo estava assumindo o pastorado, ele havia assumido um pastorado em Éfeso. E ele sabia que Timóteo é essa pessoa pronta, íntegra, para fazer qualquer tarefa que de fato precisar de ser feita para abençoar a igreja. Mas ele pensa, é bem provável que Timóteo e todos líderes, todos os irmãos vão cansando, vão se desgastando. Lembrança de Elias, a lembrança de Isaías, a lembrança de algumas pessoas que realmente servindo a Deus, chegaram a um extremo e que precisava de Deus dar força. Esse andar, esse caminhar, esse continuar precisava. Então a primeira consideração é, no verso 10 e 11, a primeira parte. Ele diz assim, Paulo vai estar exortando a Timóteo. O que é exortação? Exortação é um recurso que nós temos para alguém tratar de tudo aquilo que eu já sei. Então, é mais ou menos isso, né? Deus vai reconstruir em nós uma situação. O termo reconstrução é fazer de volta, trazer de volta aquilo que era de princípio. Então, aqui Paulo está exortando Timóteo. Palavras que algumas vezes nós excluímos do nosso vocabulário, porque alguém muitas vezes não quer ser exortado. Mas aqui ele vai dizer o seguinte, né? Paulo vai estar dizendo o seguinte: tu, porém, tendes seguido a minha doutrina, ensinamento. Aí é Paulo falando para Timóteo. Você tem seguido os meus ensinamentos. E ele faz questão de dizer exatamente isto, né? Meu modo de viver, a minha intenção, a minha fé, a minha longanimidade, o meu amor, a minha paciência. Até aí daquela ideia, Timóteo, pensa nisso, imita aquilo que eu tenho vivido e que você conhece. É para dizer, irmãos, que na vida cristã, nós não temos um outro manual a não ser a Bíblia. E nós não temos nenhum segmento a não ser olhar para aquelas pessoas que viveram antes de nós. Na minha cabeça, 2 grandes pastores que eu convivi com eles. Manuel Santos Rezende, aqui de Feira de Santana, estava lá no Paraná. E Roberto Raimundo Thompson, americano, que estava lá no Paraná. Quando eu penso na minha vida como pastor,
Os dois primeiros que vêm na minha mente são esses dois, porque eu convivi com eles. Não era porque eram santos dos santos, não. Que eram pessoas comprometidas com a verdade. Então, Paulo está dizendo aqui para Timóteo isso, né? O meu modo de viver, a minha postura, como eu tenho lidado com a vida, ó Timóteo, esse é o modelo. Só que ele trata de mais duas situações no verso 11, que ele diz assim: perseguições e aflições. Perseguições e aflições. Irmãos, nesse contexto, ele vai dizer exatamente isso, né? Que ele teve uma experiência na Antioquia, Icônio e Listra. Você pode ler depois Atos 14, 15 e 16. Nessa experiência que Paulo tem nesses 3 lugares, Timóteo sabia, porque uma era a região dele, de Timóteo, né? E ele então está dizendo que essas perseguições e essas angústias é o lado que a vida muitas vezes nos propõe, mas desde que nós temos uma base de fé, de doutrina, de ensinamento, as perseguições e as aflições fazem parte das nossas vidas. Mas ele não está dizendo que as aflições e as perseguições realmente não contribuem para o nosso viver. Contribui sim. Ele começa dizendo o seguinte, né? A experiência que ele teve nesses 3 lugares é que ele foi apedrejado. E um desses lugares eles tinham como morto. Mas ele diz assim: o Senhor me livrou de todas as perseguições e as lutas, né? Então, o que ele está, a princípio, ajudando a Timóteo é justamente isso, né? A vida que nós propomos a servir a Deus é uma vida de desafio, vida de luta, de imitação ao Senhor Jesus como o nosso modelo, o nosso supremo pastor. Nós temos uma vida de nós estarmos copiando o que outras pessoas têm feito de bom. Paulo até usa em 1 Coríntios 11, 1, ele diz assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então ele não está dando a ousadia para dizer assim: olha, eu sou o apóstolo tal. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo para Timóteo, uma coisa muito direcionada: eu tenho esse tipo de convivência e você sabe. Então isso aí, irmãos, nós encontramos o que é chamado de desgastes. As lutas, até mesmo para quem está no ministério, a luta para quem está em uma família estruturada, a luta para quem está em uma sociedade injusta como é a nossa, mas você quer ter um padrão de vida, tem um desgastes, né? Então, quando nós pensamos desse sentir revivificado, sentir novo de novo, é uma questão espiritual. Questão espiritual. Segunda coisa que nós temos no texto aí que nos ajuda a entender direitinho é o seguinte, né? Todos que querem viver em Cristo piamente padecerão perseguições. Verso 12. Todos crentes que querem viver de uma maneira piedosa sofrem perseguição. Saindo do contexto de Tiago, vindo para o nosso contexto de igreja hoje, é mais ou menos isto, né? A mesma verdade. Se todos nós quisermos, e eu creio que queremos sim, ter uma vida de piedade, uma vida de amor, para com a obra de Deus, para lidar com os irmãos, para lidar com as pessoas que ainda não foram evangelizadas, para lidar com os doentes, para lidar com os extremos na sua pobreza. Se todos nós queremos ter esse tipo de vida, não esperamos elogios não, viu, irmãos? Nós somos muito humanos, até excessivamente humanos, de querer fazer as coisas e ser elogiados, né? Nós queremos fazer as coisas, até mesmo sendo coisas boas, e não queremos sofrer consequências
desse mundo que nós convivemos nele, né? Então ele está ajudando Timóteo a entender isso. E depois de Timóteo a todos nós. Todos que querem viver uma vida de piedade, uma vida ama piedade, é mais ou menos isso. É amar em exercício. Né? É muito comum nós falar de amar, não é isso? A igreja tem um tema ótimo de falar de amar. Mas algumas vezes nós falamos que amamos a Deus e negamos a eficiência das Escrituras nas nossas vidas. Eu amo a Deus, mas quando eu tenho que obedecer a Deus por meio das Escrituras, me pesa. Eu estou falando me pesa. Eu tenho que fazer exatamente com determinação no meu coração. Porque falar de amar é fácil. Aqui ele está mostrando que todos que amam de verdade, todos que querem viver uma vida diferenciada do padrão do mundo, sofrem perseguição. Então, Timóteo está sendo advertido. Vai vir os desgastes. Você vai sempre recorrer à palavra e você vai se fortalecer na palavra. Terceira coisa, ele diz assim: vivendo entre os homens maus e enganadores, e eles irão de mal para pior. Verso 13. Vivendo entre homens maus e enganadores. A Bíblia nos ensina algumas lições relacionadas a isso, viu, irmãos? A Bíblia diz que nós devemos ser simples como uma pomba, mas astuto como uma serpente. O pastor até citou isso ontem, né? A serpente, ela entra sorrateiramente, né? É para dizer que não é a forma da serpente. É como que nós avaliamos as coisas. Eu me separei para servir a Deus. Mas eu me separei para servir a Deus num mundo caótico. Paulo está dizendo aqui para Timóteo exatamente isso, né? Ele está dizendo exatamente isso, né? Homens maus e enganadores. E segundo a perspectiva dele, ele diz que esses homens maus e enganadores, eles vão se tornando piores. Aí nós começamos a pensar, de fato, eu preciso ir para a palavra para ter conhecimento da palavra e de que forma eu tenho que lidar nesse mundo. A Bíblia diz que nós aqui nesse mundo somos luz aqui nesse mundo. É um farol. Deus nos usa para isso, né? No mesmo texto de Mateus, o Senhor Jesus diz que nós somos sal da terra. Difícil, nesse século 21, de nós termos essa mensagem, esse discurso, de dizer que nós só somos grandes coisas nas mãos de Deus. E assim, é isso mesmo. Para muitas pessoas, a forma nossa de professar uma fé cristã é antiquada. Não tem sentido. Só que ele está dizendo exatamente para Timóteo é isso, né? Olha, a situação em que você vive vai haver desgastes. Vai haver desgastes, né? Depois, ele vai escrever para o próprio Timóteo. Ele diz assim: Alexandre, o latoeiro, me causou muitos males. Eu não sei se esse Alexandre, eu não dou detalhes, eu não sei se esse Alexandre, o latoeiro, era um membro da igreja que Paulo estava cuidando, ou se esse Alexandre era aquela pessoa que Paulo saía pregando a verdade e ele saía atrás despregando ou, na sua heresia, fazendo o contrário de Paulo. Ele resume dizendo assim: ele me causou muitos males. Então, às vezes, irmãos, tem essa ideia do homem mau e que traz muitos males para o desgaste do crente. Muitos males, né? Penúltima coisa, ele diz: tu, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste. Isso é bonito, irmãos. Quem não sabe muita coisa, Deus entende.
Eu só sei ir na igreja porque eu tenho a rua que eu vou. Eu só sei entrar na igreja porque a porta está aberta. E eu só sei sentar na cadeira porque eu vejo lá na minha frente. É o mínimo de um mínimo que alguém sabe e vai na igreja. Não está errado isso, não. Está todo mundo ok? Não está errado essa primeira prática rudimentar de você ir na igreja. A igreja, ela é responsável de ter mensagens, estudos e uma dinâmica de culto que a pessoa, ele começa a ir, não só porque eu sei da rua e a porta está aberta e eu sei aonde sento. Ele já começa a ir com uma motivação da palavra. Aí fica bom. Então, Timóteo está sendo esclarecido a respeito disso. Ó Timóteo, ele está dizendo, permanece naquilo que aprendeste. Eu estou buscando esse texto, irmãos. Por que nós aprendemos para a vida cristã? É que tem os desgastes. O permanecer naquilo que nós aprendemos é que dá sentido para nós continuar no nosso dia a dia fazendo aquilo que nós aprendemos. Olha aí, ele vai estar continuando dizendo para Timóteo o seguinte, né? E que foste inteirado. E que foste inteirado. Não é porque ele é o líder, é o pastor Timóteo. Mas é que as pessoas a quem vai lhe ouvir, vai precisar de conhecimento da sua parte, daquilo que você aprendeu e daquilo que você não tem dúvida. E a palavra inteirado é que nós não temos dúvida. Deus é bom? É. Pronto. Deus é o cuidador das nossas vidas? Pronto. A oração dos crentes é pedindo a Deus que Ele interfere nas nossas vidas. Nos momentos de desgastes, nós precisamos de Deus se interferir nas nossas vidas. Então ele está dizendo, ó Timóteo, você está inteirado. E ele diz, sabendo de quem tem aprendido. Sabendo de quem tem aprendido. Desde a tua meninice, sabes as sagradas letras. Essas sagradas letras é o Velho Testamento, de Gênesis a Malaquias. Desde você novo, você conhece o Velho Testamento, que o novo ainda estava em construção, né? Inclusive essa carta que ele está recebendo faz parte dessa construção, né? Mas nós vamos pensar um pouco, irmãos, nessa situação de homens que muitas vezes provoca e cria dificuldade e nós não sabemos lidar. A primeira ideia que nós citamos de Elias, a Bíblia diz que o casal, Acabe e Jezabel, eles impressionaram tanto o profeta ao ponto de Jezabel falar isso, né? Fala lá com Elias que amanhã, nesse mesmo horário, eu vou mandar degolar ele. Porque ele tinha matado os 450 profetas de Baal, que era menina dos olhos de Jezabel, né? Aí, tinha uma causa, tinha uma situação. O texto também vai dizer, de Mateus, de Isaías 40, vai dizer que a situação de Israel não estava tão bem. Os embaixadores da Babilônia vieram para fazer uma vistoria, talvez o que alguns estão pensando no Brasil, né? E o rei havia, né, sido poupado com a vida, né? Então, Ezequias, né? Ele se sentiu na vontade de mostrar tudo que o reino tinha, né? Que possivelmente, por meio daquilo, o reino acabou sofrendo as consequências, né? E às vezes você pergunta assim, se aqueles 15 anos que Deus poupou, valeu? Não sei. Ele nasceu um filho por nome de Manassés, que foi um desastre, né?
e depois o seu reino é conquistado. É para dizer assim, o que nós temos em Isaías é para dizer o seguinte, né? Os jovens cansaram e caíram. Por quê? Porque eles não tinham força suficiente para resistir os ataques da Babilônia quando veio, né? Então, o último que eu quero citar em relação à quarta situação é esta, né? Paulo está dizendo a Timóteo, você aprendeu com a sua mãe e sua avó, Eunice e Lloyd. Timóteo, Atos capítulo 16 diz que Timóteo, a mãe era judia cristã e o pai era grego, não era convertido. Então ele está dizendo, olha, a quem você conhece que lhe instruiu, foi sua mãe e sua avó. Irmãos, eu quero falar isso com muito temor. Eu sou pai, eu sou avô, e não é fácil criar filhos, não. Não é fácil, não. Se você disser que é fácil, amém. Mas não é fácil, não. Mas o que eu quero dizer, meus amados, em relação a isso é o nosso papel de ajudar os nossos filhos é dizendo para eles, na vida tem os seus fracassos. Porque é assim mesmo. Na vida tem os seus fracassos. Coisa que nós tentamos fazer e não dão certo. Como nós imaginamos, são os fracassos da vida. Mas nós temos um único meio de sair dos nossos fracassos normais da vida. É crendo na palavra de Deus. Aquilo que nós aprendemos no decorrer da vida. Então, quando nós pensamos em revigorar, não está falando de uma bateria e ela sendo recarregada. Está falando de pessoa, de gente que precisa de poder, de graça da parte de Deus para nós lidar com os dias maus. Ele até fez questão de dizer isso, né? Você vai estar entre homens maus e perseguidores. Outra situação que eu quero a respeito disso, meus irmãos, é dizer alguma coisa a respeito de permanecer. Tem acontecido, não é só com a igreja de Morada dos Pássaros, não. Tem acontecido com várias igrejas, né? Quando vem o pequeno encontro, o que é que nós pensamos de fazer? Pode responder vocês aí. Pular fora. E Manai, né? Você sabia que eu um dia quis pular fora dos cultos da semana? Porque eu estava no seminário aqui, eu tinha 3 períodos, manhã, tarde e à noite, né? E não tinha quem ajudava no culto de oração, no meio da semana. E a igreja estava meio solta, né? Não tinha quem fazer nada no culto de semana. Eu falei, eu vou deixar esse negócio. E eu vim aqui do Paraná para cuidar do seminário. A igreja foi uma sucessão, Deus me permitiu. Construímos aqui como se fosse o lugar de capela para os alunos e professores, formatura do colégio. Depois começou a chegar algumas irmãs, inclusive o irmão Oswaldo, né? Foi um dos primeiros que veio, né? Então se tornou igreja, que bom que se tornou igreja, não estou queixando isso não, né? Eu falei, eu vou pular fora porque eu tenho meu compromisso cá, né? A irmã Nai e a irmã Marinalva. E a irmã Helena, cadê a irmã Helena Brito aqui? Essas irmãs disseram, não, pastor, dá para nós continuar. Eu falei, mas que vergonha. Eu estou querendo pular fora, mas graças a Deus tem irmãs que estão aí insistindo que dá para nós. Isso era no culto da semana. Fim de semana eu tinha como fazer, né? O que eu estou pensando, irmãos, que em alguns momentos, quando nós sentimos que a coisa não está boa, eu quero pular fora. Eu quero pular fora da igreja, eu quero pular fora da família, eu quero pular fora do bairro, eu quero pular fora da cidade, eu quero pular fora do meu emprego. É um instinto nosso. Então, o que Tiago está recomendando, Paulo está recomendando aqui, Timóteo, né? Aquilo que você aprendeu permanece. Ou seja, mesmo que está difícil,
continue permanecendo. A ideia é que como nós vamos recarregar as nossas baterias, como que nós vamos carregar ou aumentar a nossa fé. É o meu último ponto aí, né? Ele diz assim: toda a Escritura é inspirada e proveitosa. Ou seja, irmãos, aí nos deixa lá embaixo, né? Que se eu digo que amo a Deus, se eu digo que amo as Escrituras, se eu estou lendo a Bíblia, se eu estou crescendo nos cultos, se eu estou crescendo por meio dos estudos, se eu estou crescendo por meio das experiências que eu tenho, embora que algumas delas me machucam um pouco, né? Mas se eu estou crescendo, Paulo está dizendo para Timóteo isso: toda a Escritura, aquilo que você já sabe do Velho Testamento e aquilo que você irá saber a partir de agora, construção do Novo Testamento, ele diz, é inspirado. A inspiração significa isso, né? Veio de Deus. Não está em conformidade com quem escreveu. Até porque a Bíblia diz que é a forma de nós crermos que a Escritura não é de particular interpretação. Eu acho, eu penso. Não, Deus disse. E o pregador sábio vai sempre usar essa forma, dizendo, a Bíblia diz, Deus disse, assim diz o Senhor. É para nós termos uma convicção de que a palavra de Deus abençoa as nossas vidas em todas as instâncias. Então ele diz assim: ela é proveitosa para o ensino, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Então a restauração que nós temos é por meio da palavra. Eu sinto muito abençoado porque ele está dizendo para Timóteo isso, né? Para o ensino. Tem muitas decisões que nós tomamos sem tanto conhecimento ou até sem nenhum conhecimento. Então, aqui entra a dinâmica de um pastorado, né? Se você não sabe como fazer, você pergunta quem mesmo? O seu líder. E se o seu líder não souber fazer, o líder faz o quê? Ele se encarrega de buscar em outra situação o saber, né? Eu estou terminando já, mas um tempo atrás, um senhor, um casal me procurou dizendo assim: pastor, estou precisando de uma ajuda. Sim, mas de que tipo de ajuda você precisa? Ele disse: pastor, a minha esposa, ela está com um probleminha. Ela está roubando alguma coisinha e ficando satisfeita. Ué, mas roubando? Sim. Só que tem um nome, né? Tem um nome. Só que ele não quis usar, que é um nome pesado na psicologia, né? Ele não quis usar, né? Eu disse: meu irmão, eu nem nunca ouvi falar desse nome, não. Nem nunca ouvi falar. Agora, eu me encarrego de buscar a saber o que significa, né? Criptomania. Eu vou passar a saber desse negócio aí e depois eu te falo, né? É para dizer assim, às vezes você não sabe na hora. O que nós temos como líderes é a responsabilidade de ajudar a pessoa em alguns detalhes. Aí você diz assim: você ajudou essa pessoa? É um vício. Não. Mas pelo menos me propus em ajudar naquilo que eu sabia. Pecado é pecado, roubo é roubo. Se você parou, corrigiu. Se você não parou, não tem ciência que vai ajudar a pessoa a tomar essa decisão e ter bons resultados, né? O que eu preciso é que, para dizer assim, a palavra nos ensina, amém? A Bíblia nos ensina. Nós não somos perfeitos nas nossas decisões, nós não somos incansáveis, nós cansamos, nós lidamos com situações que nos cansa, que nos afadiga, nos cria estresse. Ele diz que a palavra também, ela é poderosa para nos redarguir e para nos corrigir e para nós sermos instruídos em justiça. Eu estou usando essa palavra como restauração para dizer o seguinte: ele diz assim, para que o homem de Deus, a mulher de Deus, o moço de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a justiça, para todas as boas obras.
Então, essa situação de ser perfeito imperfeitamente é o estágio que nós tínhamos antes. Ora, eu estou pedindo a Deus que me restaura. Eu estou pedindo a Deus que vivifique o meu coração. Eu estou pedindo a Deus que Ele me muda em certos aspectos. Mas eu nunca tive experiência com Deus. Para dizer assim, a ideia de ser vivificado é uma restauração de começo. Então, o que realmente pode nos abençoar muito é isso, né? O que eu tenho de começo na fé cristã? O que eu tenho de começo na minha experiência de vida cristã? O que eu tenho de começo que tem me cansado? E se eu tenho cansado, como que eu vou me restaurar? Por meio da palavra. Deus nos abençoe, meus irmãos. Paulo está direcionando a um jovem antes de cansar. A um jovem que está fazendo tudo certinho. Ele sabia que a igreja precisava de alguém que instruísse, que ela fosse instruída dessa forma. Depois eu conversando com o pastor Augusto, né? Essa igreja de Éfeso, ela não sobrevive o segundo século, não. Ela acaba. Ela acaba. Talvez com 40, 50 anos, não tinha mais igreja. Curto prazo. Eu estou só exemplificando para dizer o seguinte: não significa que a minha construção de hoje, vida, se eu não cuido, amanhã eu não tenho problema. É bem provável que você vai ver em Apocalipse, tratando dessa igreja como uma das 7 igrejas da Ásia, você vai ver Paulo escrevendo diretamente a essa igreja, recomendando também às pessoas que faziam parte dessa igreja, de maneira para nós entendermos, irmãos, que o que não acaba nesse mundo é a graça de Deus. Mas você cansa e você desiste de algumas coisas. A palavra que vai nos trazendo a originalidade. Amém? Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai. Obrigado a Deus porque nós estamos em uma época que não é tão diferente da época de Paulo e de Timóteo e da igreja no seu começo. O que nós precisamos, ó Deus, é entender que homens e mulheres de Deus, o Senhor testemunha que cansaram, se afadigaram, por causa das próprias tarefas que tinham que enfrentar muitas vezes. Mas o Senhor os livrou de todos os sofrimentos, como diz Paulo. Perseguição, o Senhor o livrou de todos. Então nos ajude, ó Deus, nesta manhã, a ter intrepidez, a maneira de entender que esta vida, ela precisa de sempre recorrer constantemente à Tua Palavra. E que a força, o poder que nós vamos tendo, não provém da nossa intenção, mas que provém da Tua Palavra, que o próprio Paulo diz que é o poder para a salvação de todo aquele que crê. É esse poder que nós nos apegamos por meio da Tua Palavra. Nos ajude a amar mais a Tua Palavra. Coloque em nosso coração mais disposição para nós obedecer. Até mesmo quando nós não entendemos, pedimos que nos ajude a ser ensinado para nós tomarmos algumas decisões sábias. Abençoe e vivifica as nossas vidas. Revigora, ó Deus, os que se encontram cansados, alguns enfermos, alguns passando por lutas, que somente olhando para o Senhor Jesus ali na cruz, é que nós somos atraídos a sentir que da parte de Deus é que vem toda a vitória. Abençoe o nosso dia, as nossas ocupações, o culto da noite, e rogamos pelas semanas, nossas ocupações da semana. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, muito obrigado. Vocês que estão aqui, os que estão nos acompanhando, aqueles que
onde nos ver depois. Deus abençoe. E à noite nós vamos estar aqui para servir ao Senhor junto com o pastor Augusto, pastor Joab e eu.